Deus, grandioso ser, jamais criado. Princípio e fim não delimitam tua história. Excelso Espírito Supremo e iluminado, Pai excelente, santo e puro em áurea. Quando Eva se permite, eu estou dizendo, ela se permitiu conversar com a serpente e naturalmente ela se permitiu corromper, e o mesmo sucede a Adão. O mesmo acontece com Adão, tá? Isto vem para fora do Éden, e aqui você percebe que em Sete você tem aí o princípio, aliás, em Abel, você tem o princípio de uma religião monoteísta. E isso terá grande repercussão depois, lá na casa de Sete. Então, um trabalho que Abel começa e é interrompido, Deus posteriormente prossegue na casa de Sete. Entendeu? Pois bem, em Sete você tem a primeira referência da igreja. Olha o que eu acabei de falar, hein? Primeira referência de igreja, com o nascimento de Enos. Então, tudo que começa a acontecer lá em Abel, que foi interrompido, dá prosseguimento na casa de Sete. Por quê? Olha para você ver que coisa interessante. Com a morte de Abel, houve um vazio, um vácuo. E não há registro de mais nada neste período. Parece que Deus, então, se afasta daquela geração. Até que Enos nasce na casa de Sete. E quando Enos nasceu na casa de Sete, começou-se a invocar o nome do Senhor. Olha na sua Bíblia a referência aí, ó. Tá vendo? Olha a referência na sua Bíblia. O estudante da Bíblia, presta atenção, o estudante de teologia, ele estuda teologia com a Bíblia aberta, conferindo na sua Bíblia as referências bíblicas. Tá me entendendo? Então confere aí para você ver. Então na casa de Sete, você tem a primeira referência da igreja, com o nascimento de Enos. Na casa de Enoque, a primeira referência de arrebatamento da igreja. Olha para você ver. Primeira ideia de fé e crença, e de religião monoteísta, com Abel. Primeira referência da igreja com o nascimento de Enos, na casa de Sete. Primeira referência de arrebatamento da igreja na casa de Enoque, quando Enoque é levado, Deus o tira da terra. Agora você percebe que na arca é a constatação prática da justiça divina para com os justos. A razão da arca era porque o mundo estava totalmente corrompido. E por que estava corrompido? E a arca é a constatação da justiça divina, Deus praticando sua justiça. É importante que você entenda que Deus é justo para julgar o justo. Deus é justo para julgar o ímpio. Neste momento desta história, desses acontecimentos, o mundo estava totalmente corrompido. E não era justo que Deus sacrificasse alguém bom e justo no meio daquela corrupção. Razão pela qual Deus, então, mandou Noé construir a arca. Vamos entender o porquê daqui a pouquinho, tá bom? Vamos para o próximo item. O dilúvio é o registro da justiça divina ao executar os ímpios. Eu disse para você há pouco, agora, que Deus é justo para julgar o justo, Deus é justo para julgar o ímpio. E agora o dilúvio foi um juízo divino sobre aquela geração de homens ímpios. Tá? Mas Deus salvou Noé e a sua família. Descendente de Sete, família justa.
temente a Deus. Olha aqui que coisa interessante acontece neste momento aqui, ó, tá? No primeiro olhar de Deus, tá? Parece que Deus não vê ninguém, então Deus decide, vou destruir todo mundo. Mas no segundo olhar, Deus olha e vê Noé. E Noé foi salvo, ele e a sua família, das águas do dilúvio. Há alguns pregadores, alguns pastores, algumas pessoas que dizem que Noé fracassou durante a mensagem dele. Outros dizem que ele foi o maior pregoeiro da história, por uma simples causa: ele salvou só a família dele. Olha que coisa absurda. Ele é o pregador mais fracassado, porque não salvou o mundo antigo, mas salvou só a casa dele, segundo alguns, e para outros, ele é o pregador mais bem sucedido, porque não salvou aquela geração, mas salvou a casa dele. Olha que incongruência grande. Não tem o menor sentido. Tá? Não tem o menor sentido. Na verdade, Noé foi sim o maior pregador daquele tempo. Ele conseguiu não somente salvar a família dele das águas do dilúvio, mas também muita gente que poderia ter perecido nas águas do dilúvio. Quer saber sobre isso? Olha o que Jesus fez enquanto esteve 3 dias sepultado. Onde é que ele foi e por que foi? O que ele fez e por que fez? Dá uma olhadinha lá. Está na sua Bíblia, não está? Olha lá e confere. Vai tirar sua dúvida. Não vai falar mais errado para ninguém, viu? É importante entender isso daí.